G20 reduzido à reunião de uma máfia decadente e sem glamour. Parece aquela máfia que perdeu tudo após as denúncias do Bucheta, né? Que não é Busqueta, é Bucheta o nome dele. A fonia correta é Bucheta. Não é, é exatamente, porque na época a nossa Globo era Pátria, Família e Sociedade e inventou o nome Busqueta, criou um novo fonema na língua italiana para não ferir ao ouvido. Hoje ela bota dois travestis trepando ao vivo na sua frente. Mas isso é para você ver quais são os conceitos morais de uma entidade como a Globo. Inclusive, na grande rede, o nome dele é Bucheta. Bucheta é um nome na Itália e aqui a gente tem uma conotação de órgão sexual feminino. Nunca foi Busqueta. Então, é uma reunião do G20 ou é realmente um bando de mafiosos ou um bando de, vamos dizer assim, milicianos decadentes da Baixada Fluminense? Fala para a gente, Wélio. Olha, Rubão, o G20, é bom explicar aqui, né? Vamos lá. Fazem parte do G20 os 8 países mais ricos e influentes do mundo, o G8, e 11 países emergentes. O G8 é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. E os países emergentes são África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, México e Turquia. A China está aqui de sacanagem, né? Porque a China é humilde. Porque, na verdade, a China tinha que estar aqui no topo da lista. Mas, vamos lá. O que é que está acontecendo hoje com o G20? O G20 está dividido. O G20 está dividido entre os países que são membros da NATO e os países que buscam a multipolaridade e também aqueles que se apresentam como não alinhados, que acabam por ser um apoio direto aos interesses tanto da China como da Índia, da Rússia, dos BRICS, né? Vamos ser mais apropriados. Então, esse encontro do G20 foi um fiasco completo, porque a Indonésia já estava muito preocupada com essa situação, porque a pauta da Ucrânia iria sufocar todos os debates em torno dos verdadeiros problemas econômicos que hoje dominam os países, né, e que foram aprofundados com essa crise na Ucrânia. Mas é importante lembrar que antes dessa crise na Ucrânia, 2 anos de pandemia, e antes da pandemia, o prenúncio de uma grande depressão econômica já produziram ali inflação, já existia preocupação com a questão da crise alimentar, o aumento da dívida das pessoas e dos países. Então, tudo isso foi sufocado por causa da situação aí entre NATO versus Rússia na Ucrânia. Por isso, Rubem, quando você pergunta se é uma máfia decadente sem glamour, eu considero que parte dela, e especialmente a parte que é NATO, está perfeitamente enquadrada nessa sua pergunta. Sabe por quê? Porque a vocação agora do planeta, dos outros países, é a busca pelos BRICS. Porque ninguém quer mais parceiros que tentem mudar a cultura, mudar o comportamento, desrespeitar as religiões, os hábitos, costumes, porque isso não é parceria, isso é extorsão, isso é assalto, isso é pirataria estilizada. Então, Rubem, sabemos que esse encontro do G20 poderia ter sido uma grande oportunidade para a Indonésia, mas, lamentavelmente, o nome menos citado entre os países participantes foi o da própria Indonésia, que tirou muito pouco proveito de uma organização tão bem feita, de uma dedicação tão grande por esse evento.
Ali, os países membros da NATO tentaram fazer propaganda, aproveitando a grande presença midiática, fazer grande propaganda contra a Rússia e contra a China. E vimos ali o exemplo da desmoralização do Trudeau, do Canadá, que permitiu que uma conversa entre ele e Xi Jinping fosse vazada para a imprensa, numa demonstração clara de que, além de identitário e idiota, está despreparado para ocupar um cargo tão importante como o de representante de um país como o Canadá. Então, acredito que o G20 seja mais um desses blocos aí que deverão, no futuro próximo, merecer os verdadeiros ajustes para que as coisas fiquem menos tensas. Rubão. Realmente, Wellington, concordo em grau, número e gênero com tudo isso que você tem falado, com tudo isso que é um exercício de raciocínio lógico. Só que parece tão difícil, no atual momento, as pessoas se apegarem à lógica, que a gente fica até espantado. Tudo que a gente fala aqui é lógico. Vocês elogiam a gente pelo que seria a obrigação de todo mundo, contar a verdade. Nós estamos contando a verdade. Nós estamos olhando o cenário, falando, gente, é isso. É isso. Olha, a Rússia entrou aqui. Se a Rússia ia ganhar, esmagar, acabar em 2 dias ou não, ótimo. Mas eu estou olhando para o placar. Está 3-0. Oh, não, mas o time que está perdendo está atacando mais. Vem cá, fez gol? Não. Mudou o resultado? Não. Mudou o placar? Não. Quanto está? 3-0. Se terminar agora, quanto é? 3-0. Então, bicho, não existe essa mudança de narrativa. Não existe nada disso. Tá? Existe uma tentativa toda, e deixa ele ver. Você fala aqui que daqui a pouquinho a Polônia entra em conflito com a Rússia, e aí artigo 5º, aí temos a Terceira Guerra Mundial. Você nunca esteve mais errado. A Europa, a OTAN, a NATO, teve a chance da vida dela essa semana de provocar a Terceira Guerra Mundial. E, bicho, correram mais do que vampiro corre de alho e bala de prata. Se bem que bala de prata eu acho que é para lobisomem. Tá? Me corrijam aí, de crucifixo, eu acho. Tem tal de alho, crucifixo. Eu sou fraco nesse negócio. Para mim, misticismo é tudo a mesma coisa. Mas é o seguinte, tá? Eu só sei que correram mais do que vampiro, com certeza corre de crucifixo. Tá? Quando viram a chance de armar a Terceira Guerra Mundial, o Biden amarrou a cara, a Europa fechou a cara, todo mundo botou o Zelensky na fogueira, o próprio presidente polonês, que quem tem cu tem medo e cu de todo mundo é no mesmo lugar. Né? É por isso que as pessoas ficam chocadas com o que a gente fala aqui. A gente fala de uma forma objetiva. Eu, principalmente. O Wellington não. O Wellington é um jornalista, eu sou um comunicador. Tá? Sou um comunicador, um agregado. Né? Meu negócio é o seguinte, teu carro está quebrado? Não me chama não, que eu também não gosto de trabalho, não. Chega. Já trabalhei muito. Mas o meu negócio é mecânica. Então é o seguinte, a mecânica se espalha para a humanidade também. Tá? Eu tenho cérebro, eu posso pensar. Então é o principal disso tudo. Então, quando você vê esse quadro aí, a OTAN teve a chance de ouro dela. Era só botar as tropas lá e todo mundo saiu correndo. O próprio presidente ucraniano, quem ficou gritando? Quem ficou gritando? Belfort Roxo, Nilópolis e Queimados. 3 distritos da Baixada, né? lá negócio, que é Lituânia, Letônia e Estônia. Eles eram as Guianas, já rebaixei para 3 municípios da Baixada. Né? Não pelos municípios da Baixada, os municípios da Baixada são desse tamanhozinho, é para mostrar a importância que aquilo tem como país. Né? 3 municípios. Foram aqueles que ficaram gritando, vem pro pau, vem brigar, vamos embora, vamos invadir Moscou. Bicho, se o Jacarezinho descer, se você pegar 4 ônibus e encher com traficantes do Jacarezinho, até meio-dia eles tomaram as 3 repúblicas. Né? Então é o seguinte, é quem estava gritando lá.
né? Era quem estava gritando lá. A Polônia deu 2 berros, mas quando depois viu a boca do baralho, correu fora. Sai fora, é uma cilada, Bito. E deixaram o nosso amigo Zelensky pendurado com a brocha no teto e levaram a escada. E de lá para cá, a Rússia, de brincadeira, fez mais 3 ondas de ataque. E a infraestrutura está indo para o saco. E Kiev está para ser evacuada. E aí a Rússia vai usar outra bomba, tá? A bomba da migração, a emigração. O povo vai sair dali. Tem gente sugerindo que o povo ucraniano de Kiev vá para a Europa e depois volte. Só que a Bulgária, por exemplo, já disse que não paga mais comida nem hotel para ninguém. Acabou milho, acabou pipoca. O amor está terminando por todo quanto é lugar. Acabou aquela ênfase, é aquele negócio. O cara vai fazer uma viagem de 2.000 quilômetros, ele bota um calção de banho, ele nunca fez uma viagem dessa. Nos primeiros 100 quilômetros, ele está tocando pagode, fazendo uma festa, tocando fogo no ônibus. Quando ele descobre que vai ficar 3 dias dentro daquela porra, a moral baixa. É a mesma coisa que está acontecendo na Ucrânia. Os ucranianos foram uma festa, foi muito bom, foi aquele negócio, foi bonita a festa, pá, fiquei contente. Só que o day after está aí. Eles não voltaram para casa, estão lá, estão incomodando, estão comendo, estão peidando, estão cagando, estão entupindo as privadas, arrumando problemas. Muitos deles que foram embora são problemáticos. E agora Kiev, com 3 milhões de habitantes, com 40% ou 50% da energia cortada, com a chance de ganhar mais uma chuva de mísseis nesse período, simplesmente a Rússia vai dar mais uns tiros certeiros, poupando vidas. Poupando vidas. Quem está morrendo de verdade são as tropas ucranianas que estão indo para cima de forma suicida, usando táticas da Primeira Guerra Mundial, quem não tem o mínimo respeito pelos seus soldados. Os vídeos acontecem aqui aos centros. O soldado russo que eu vi ultimamente foram 10 soldados que nem eram soldados russos, eram das milícias da LPR, que foram pegos dentro de uma casa e foram fria e covardemente executados. Inclusive, até a ONU não teve como fechar os olhos para isso. Mais um ponto negativo para o Zelensky, mostrando que suas tropas são efetivamente grupos de extermínio nazistas. E cada vez menos os russos estão com pena de matá-los. Então, o negócio não está bonito nem um pouco.